Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. Os Estados Unidos e a China anunciaram na última semana uma pausa de 90 dias na guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump. Os Estados Unidos e a China anunciaram uma suspensão de 90 dias da maioria das tarifas que haviam adotado, o que representa uma pausa na guerra comercial. As duas maiores potências econômicas do planeta divulgaram um comunicado conjunto após 2 dias de negociações em Genebra. Chegamos a um acordo para uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados das tarifas recíprocas reduzirão as tarifas em 115%. A suspensão vai entrar em vigor até 14 de maio. Com a redução, os produtos chineses importados nos Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China uma tarifa de 10%. Poucos minutos após o anúncio, a Bolsa de Hong Kong subiu mais de 3%, enquanto o dólar operava em alta na comparação com o iene e o euro. O Ministério do Comércio da China informou que a redução das tarifas é algo de interesse comum do mundo e elogiou os progressos substanciais nas negociações comerciais com Washington. A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália. Desde o início do ano, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%. Em resposta, a China impôs tarifas de 125% sobre os produtos americanos e, como resultado, o comércio bilateral entre as principais economias do mundo praticamente estagnou, afetando a economia mundial. O ator francês Gérard Depardieu foi condenado à prisão por agressão sexual. Ele foi acusado por diversas mulheres ao longo dos anos. Gérard Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena. O Tribunal Correcional de Paris considerou o ator culpado de agredir sexualmente 2 mulheres em 2021 e ordenou a inscrição dele no registro de delinquentes sexuais. Uma decoradora e um ajudante de direção o acusavam de agressão, assédio e insultos sexistas. Estou muito emocionada, estou muito feliz com essa decisão. É uma vitória para mim, de verdade, um grande passo adiante. Estamos avançando, obrigado, me parece que a justiça foi feita. Depardieu sempre defendeu que era inocente e ainda que seu advogado tenha anunciado que ele estaria presente na leitura do veredito, ele não compareceu ao tribunal. Atualmente, ele está filmando uma produção em Portugal. Além do julgamento, cerca de 20 mulheres acusam a estrela do cinema francês de comportamentos parecidos, mas as denúncias foram arquivadas porque os fatos prescreveram. As agressões sexuais são uma experiência extremamente traumática. Vemos anos depois que elas seguem marcadas por estes acontecimentos. Hoje espero que seja o fim da impunidade para um artista da indústria cinematográfica. As acusações de agressões sexuais a mulheres sacudiram a indústria do cinema na França, onde regularmente são divulgados novos escândalos. As emissões de gás carbônico da China foram reduzidas no primeiro trimestre deste ano, em meio a uma alta da demanda por energia. No passado, as emissões já tinham sido reduzidas temporariamente, mas em períodos de queda na demanda, como durante os confinamentos da pandemia. Um estudo divulgado aponta que o auge das energias renováveis na China permitiu uma redução das emissões de gás carbônico no primeiro trimestre, apesar do crescimento da demanda de energia. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas. Mas Pequim também investiu em massa em energias renováveis nos últimos anos e prevê atingir o pico de emissões até 2030 e a neutralidade de carbono em 2060.
De acordo com um estudo divulgado no ano passado, a capacidade eólica e solar da China representa quase o dobro da soma global e as novas instalações possibilitaram a redução das emissões de CO2 em 1,6% em ritmo anual no primeiro trimestre. Nos 12 meses anteriores a março de 2025, as emissões do gigante asiático também caíram 1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano passado, as emissões já tinham sido reduzidas temporariamente, mas em períodos de queda na demanda, como durante os confinamentos da pandemia. Desta vez, a demanda total de eletricidade teve um aumento de 2,5% no primeiro trimestre. Apesar dos bons números, o estudo aponta que a China ainda está atrasada em um dos objetivos para 2030, o de reduzir a intensidade de carbono, as emissões de gás carbônico, em relação ao PIB. E olha só essa notícia, praticado há séculos, o xadrez agora está proibido no Afeganistão. De acordo com o governo talibã, que retornou ao poder em 2021, o jogo é considerado um meio de apostar dinheiro e vai contra fundamentos religiosos. O governo do Talibã adicionou o xadrez à sua lista de atividades proibidas. Para a direção de esportes, o jogo de mesa é considerado um meio de apostar dinheiro, o que é proibido pela Lei de Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, aprovada no ano passado. Azizullah Gulzada, dono de um café em Cabul, onde os clientes se reuniam para jogar xadrez, disse que vai respeitar a proibição, mas não está convencido pelos argumentos religiosos. Naturalmente, aqueles que estão interessados em xadrez podem ficar chateados, não apenas eu. Provavelmente todos que amam este jogo podem se sentir preocupados e tristes. Desde que retornaram ao poder em 2021, as autoridades talibãs têm imposto gradualmente a sua visão ultra-rigorosa do Islã, proibindo certas atividades e esportes. É um jogo internacional e nós o temos em todas as comunidades islâmicas, incluindo países como Irã, Paquistão e muitas outras nações islâmicas. Os jogadores participam em nível internacional, participam de torneios internacionais. Em 2024, as competições de artes marciais mistas foram proibidas porque o governo as considerou muito violentas, enquanto o cricket ainda é amplamente praticado, mas apenas entre homens. E cerca de 11 mil afegãos que vivem nos Estados Unidos, protegidos pelo status de proteção temporária, estão preocupados após o governo americano anunciar o fim do amparo. O governo dos Estados Unidos anunciou o fim do amparo que protege temporariamente os afegãos de serem deportados, por considerar que a segurança no país governado pelos talibãs aumentou. O Afeganistão enfrenta problemas econômicos graves desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto de 2021, além de, segundo a ONU, vivenciar a segunda pior crise humanitária do mundo, depois do Sudão. 1/3 da população, ou cerca de 15 milhões de pessoas, sofre de fome e 1 em cada 4 jovens está desempregado. Uma crise que pode se agravar devido ao anúncio da suspensão da ajuda dos Estados Unidos, feito em janeiro. Segundo a secretária de Segurança Interna americana, Kristi Noem, o status de proteção temporária do Afeganistão expira em 20 de maio e o cancelamento vai entrar em vigor em 12 de julho. Ela acredita que a situação da segurança melhorou e que a economia do país se encontra em processo de estabilização, ressaltando que há beneficiários que foram investigados por fraude e por ameaçarem a segurança pública nacional. O status de proteção temporária protege contra a deportação e garante o direito de trabalhar. Ele é concedido a estrangeiros que não podem retornar em segurança para os seus países por motivo de guerra, desastre natural ou outra condição extraordinária. Segundo a ONG Afghan Invec, cerca de 11 mil afegãos estão amparados pelo chamado TPS nos Estados Unidos. Desde que retornou à Casa Branca, o presidente americano Donald Trump tomou medidas para eliminar o TPS de cidadãos de vários países, entre eles Haiti e Venezuela. E o México processou o Google por mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. No dia 20 de janeiro, no primeiro dia de seu segundo mandato, Trump assinou um decreto que mudou a denominação do Golfo. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum anunciou que seu governo processou o Google por mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América em sua plataforma de mapas nos Estados Unidos. O Google já está sendo processado
disse Sheinbaum, sem especificar quando e onde o processo foi aberto. O que dizemos é que o Google coloque Golfo da América onde é Golfo da América, que é a parte que corresponde ao território dos Estados Unidos, e coloque Golfo do México na parte territorial que corresponde ao México e a Cuba, acrescentou a presidente. Mas o tema não foi abordado durante as conversas por telefone que teve recentemente com Trump, admitiu a presidente. Em 20 de janeiro, no primeiro dia de seu segundo mandato, Trump assinou um decreto que mudou a denominação do Golfo do México para Golfo da América. Sheinbaum respondeu ironicamente ao decreto de Trump, sugerindo chamar os Estados Unidos de América Mexicana, baseando-se em mapas do século XVII, quando grande parte do território ocidental americano pertencia ao México. E Donald Trump afirmou que a intervenção dos Estados Unidos evitou uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão, depois que os dois países concordaram com um cessar-fogo após uma série de conflitos. Donald Trump disse que a mediação dos Estados Unidos evitou uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão. Os dois países concordaram no fim de semana com um cessar-fogo após diversos confrontos. Se vocês pararem com isso, estaremos fazendo negócio. Se vocês não pararem, não vamos fazer negócio. As pessoas nunca fizeram acordos como eu, isso posso garantir. De repente disseram, acho que vamos parar. Eles pararam e fizeram isso por vários motivos, mas o comércio é um dos principais. Vamos fazer muitos acordos com o Paquistão e com a Índia. Estamos negociando com a Índia agora mesmo. Em breve, vamos negociar com o Paquistão e impedimos um conflito nuclear. Acho que poderia ter sido uma guerra nuclear ruim. Milhões de pessoas poderiam ter morrido, então tenho muito orgulho disso. Um cessar-fogo está em vigor entre a Índia e o Paquistão desde sábado, após 4 dias de ataques e contra-ataques de ambos os lados, que mataram cerca de 60 pessoas e fizeram com que milhares fugissem. A escalada entre as duas potências nucleares levantou temores de uma guerra aberta. O conflito começou com um ataque em 22 de abril na parte da Caxemira administrada pela Índia, onde 26 turistas morreram, a maioria hindus. Nova Delhi acusa o grupo Lashkar-e-Taiba, uma organização sediada no Paquistão, que é considerada terrorista pela ONU, o que Islamabad nega. A Caxemira é um território de maioria muçulmana no Himalaia, dividido entre a Índia e o Paquistão, mas ambos os países reivindicam toda a região. E na América do Sul, a Argentina anunciou requisitos mais rígidos, aliás, para obter a residência e a cidadania. O governo do país, liderado por Javier Milei, promete expulsões mais rápidas de estrangeiros que cometem crimes e impôs ainda a cobrança de serviço de saúde para residentes transitórios e temporários. O governo da Argentina anunciou requisitos mais rígidos para obter a residência e a cidadania, prometendo expulsões mais rápidas de estrangeiros que cometem crimes. A informação foi divulgada pelo porta-voz da presidência. O governo também impôs a cobrança de serviços de saúde para residentes transitórios e temporários. As mudanças, antecipadas em dezembro passado, farão parte de um decreto presidencial, cujo texto definirá o alcance das novas medidas, que começarão a vigorar no dia seguinte à sua publicação no Diário Oficial. Entre as novas medidas, será imposta aos estrangeiros a obrigatoriedade de contar com um seguro de saúde para ter autorizada a sua entrada na Argentina. Também serão mais severos os requisitos para obter a residência permanente e a cidadania argentina. Só será concedida a quem residir de forma contínua por 2 anos no país, sem abandonar o território nacional. O porta-voz presidencial Manuel Ardoni disse que o governo vai habilitar as universidades nacionais a cobrarem por seus serviços para estrangeiros, se assim desejarem, respeitando a autonomia universitária. Na Argentina, a educação pública é gratuita, assim como o atendimento de saúde na ampla rede de hospitais provinciais e nacionais. Segundo dados oficiais de 2022, os estrangeiros representam apenas 4,1% dos estudantes universitários no país. Uruguaios se despediram do ex-presidente José Pepe Mujica, morto na última terça-feira. Um cortejo fúnebre passou pela Avenida 18 de Julho, a principal de Montevidéu. Pepe, como era chamado, era ex-guerrilheiro, aliás, e se tornou presidente e referência da esquerda latino-americana. Ele morreu na última terça-feira, aos 89 anos, depois de lutar contra um câncer.
Adepto de um estilo de vida austero, fiel à retórica anticonsumista que pregava, José Mujica morreu em casa, nos arredores de Montevidéu, local que tinha escolhido, acompanhado da esposa e ex-vice-presidente uruguaia Lucia Topolansky. Ela já tinha anunciado dias antes que Mujica estava em estágio terminal de um câncer de esôfago, diagnosticado em 2024. Topolansky, o atual presidente uruguaio Yamandu Orsi, abriram um cortejo fúnebre da sede da presidência até o Palácio Legislativo. Posicionados nos dois lados da avenida, a principal da capital, os uruguaios se reuniram para se despedirem do líder enquanto o caixão passava, em uma carroça funerária puxada por cavalos. No Congresso, admiradores puderam fazer uma última saudação no velório, que foi aberto ao público. E olha, após testes que comprovaram a poluição no Rio Sena durante os Jogos Olímpicos de Paris, a cidade agora vai liberar a prática de natação no local. O rio vai ser monitorado com testes bacteriológicos realizados diariamente e a entrada na água pode ser suspensa em caso de chuva. Paris vai permitir nadar no Rio Sena de 5 de julho até o final de agosto. A cidade vai autorizar o banho em alguns pontos. Os testes bacteriológicos vão ser realizados diariamente e a autorização para entrada no rio poderá ser suspensa em caso de chuva. Um sistema de bandeiras, sendo elas verde, amarela e vermelha, vai possibilitar o monitoramento do fluxo e da qualidade da água. Em 2024, durante os Jogos Olímpicos, a prefeita Anne Hidalgo e o chefe do Comitê Organizador Olímpico, Tony Estanguet, entraram no Rio Sena após uma proibição de um século devido à poluição. O vice-prefeito de esportes de Paris, Pierre Rabadin, disse que nadar no Sena será uma atividade supervisionada e espera acomodar entre 150 e 300 pessoas nas diversas áreas de banho, que serão fechadas novamente em agosto. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esse jornal, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.